Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejamos todos bem-vindos, que Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares, em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Nádia. Boa noite a todos, boa noite, Ana Mari. O bem e o mal sofrer. Texto da equipe de redação do Momento Espírita. Era uma tarde de outono. Em meio ao burburinho do cotidiano, uma jovem buscava organizar seus pensamentos para então tranquilizar a mente e conseguir trabalhar. Mas era tão difícil. Por mais que buscasse organizar suas ideias, em poucos instantes seu pensamento vagava entre lembranças e aflições. Desconcentrava-se e afligia-se. Sentia vontade de sair correndo para longe. No entanto, sabia que seu desconforto nada tinha a ver com seu trabalho. Além disso, não seria um lugar qualquer que lhe devolveria a serenidade perdida. Era nisso que pensava quando olhou pela janela. Nuvens espessas e escuras escondiam o sol. As montanhas próximas pareciam ter sido engolidas por densa névoa. A luminosidade do dia dava lugar à certeza da tempestade que não tardaria a cair. Sentiu seu coração ainda mais pesado. Era como se o estado de espírito estivesse representado pelo cenário emoldurado na janela. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a escorrer pela vidraça, ela sentiu-se mais infeliz. O desejo de chorar só foi contido pela presença dos colegas de trabalho, alheio à sua dor. Baixou novamente os olhos na tentativa de retomar o trabalho, quando encontrou entre seus pertences um papelzinho impresso. Era uma dessas curtas mensagens que se acham dentro dos chamados biscoitinhos da sorte. Era singelo, mas preciso. Depois da tempestade vem a bonança. Reencontrar naquele momento, quando a chuva caía pesada, o bilhetinho que recebera por acaso dias antes, parecia-lhe mais que uma simples coincidência. Afinal, sentia-se em meio a uma tempestade. Problemas sérios invadiam a sua vida. Era como se uma enxurrada estivesse arrastando para longe dela sua paz e sua felicidade. Olhou novamente para o pequeno papel e o releu. No instante seguinte, olhou para fora. Pensou, para Deus nada é impossível. Cobriu o rosto com as mãos e fez uma breve, mas sincera prece, rogando ao Pai força e coragem para prosseguir. Sentiu-se mais leve e acabou sendo envolvida sutilmente pelo trabalho. O telefone tocou, pessoas a chamaram para resolver questões profissionais e assim foi. Sem que percebesse, seus problemas pessoais deram lugar à concentração no trabalho que há pouco lhe faltava. Os minutos foram seguindo pelas horas, quando no final da tarde ela voltou seus olhos para fora, não pôde conter o espanto. A chuva havia parado e o cenário era muito diferente. O céu banhado por intensa luz do sol não tinha nuvens. As montanhas, antes ocultas pela neblina, agora tinham seus contornos bem definidos. Naquele momento, uma colega aproximou-se e disse: "Quem diria, não? Depois da chuva que caiu no começo da tarde, um final de dia ensolarado como esse?" E completou sorrindo: "Para Deus nada é impossível." A jovem sorriu, sentindo ânimo renovado e pensou: realmente, para Deus tudo é possível. O amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós, elevados pela alegria ou arrasados pelo sofrimento. Por vezes, esquecemos-nos disso. No entanto, em momento algum, ele nos esquece ou abandona. Com esse texto tão bonito e tão preciso, vamos fechando os nossos olhos e nos ligando com o Mestre Jesus, e juntamente com os mentores espirituais, para mais um Evangelho no Lar, e pedir iluminação e amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e a explanação do Evangelho de hoje. Pedimos ao nosso irmão Irandi inicie a leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, o bem e o mal sofrer.
Obrigado, Ana Maris. Boa noite a todos. Então, no item 18, o primeiro parágrafo, ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a pá. Olha, é muito claro esse primeiro capítulo, né? E nós entendemos que, da forma como o Evangelho nos afirma que todos que se encontram na Terra sofrem, não importa a posição que ocupem, nós precisamos entender o que é esse sofrimento, não é? Então, vejamos bem, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, entendemos sua destinação. Estamos em um mundo, pessoal, que ocupa a segunda posição na escala dos mundos. Significa que a grande maioria de nós, espíritos, hoje reencarnados no planeta, saímos dos mundos primitivos e estamos em um mundo, hoje, de acordo com as nossas condições atuais de evolução. E aqui estamos para nos desenvolver cada vez mais e crescermos intelectual e principalmente moralmente, pois é esse quesito que nos coloca em mundos melhores. Então, nesse patamar de evolução ao qual nos encontramos, o sofrimento é inerente nesse estágio. Quando falamos em sofrimento, dor, logo nossa mente é direcionada a perdas, seja material, seja de entes queridos. Mas o sofrimento que queremos nos referir aqui é também aquele da dificuldade que encontramos nas mais variadas situações da vida. O indivíduo que não gosta de trabalhar, o trabalho é um sofrimento. O que gosta de festas e não tem condições de ir a uma festa, isso lhes traz sofrimento. Aquele que quer tudo para si sofre por ter que dividir. O invejoso sofre ao ver os outros ter sucesso. O ciumento sofre por sua insegurança. Estamos sempre sofrendo pela falta que sentimos de algo ou de alguém. Sofremos também ao lutarmos pelos nossos objetivos. O trabalho, a luta que nós temos que empreender é grande, né? Sabemos hoje, então, que as dificuldades nos colocam em situação em que precisamos quebrar os ovos sem o auxílio de ninguém. É nosso esforço próprio causando dor e incertezas que nos impulsionam. A minha dificuldade, eu vou procurar sair dessa dificuldade. Eu quero alguma coisa melhor para mim, eu vou atrás. Mas eu vou ter dificuldades e isso vai me trazer dores, vai me trazer sofrimento. E quando nós descobrimos, então, que dentro desse processo nós temos condições de passar por todos os tipos de dificuldades e dores, assim, de uma forma mais amena, nós teremos conseguido uma evolução muito importante para o nosso espírito. E aí ele vai atingindo o grau necessário para viver bem. Ou seja, vou passar pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores de forma mais tranquila. Como isso é possível? Precisamos de Deus, de Jesus, de conhecer o móvel da vida, sua destinação. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Como agir para chegar a um mundo melhor? Assim, eu adquiro a fé raciocinada. Eu saberei como agir, porque nunca estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado em todos os momentos. E verei que quanto menos eu reclamo e mais trabalho, mais vou progredindo em todos os sentidos. Sendo resignado, eu vou sofrer menos, pois vou lutar certo da vitória, embora as dores e dificuldades que surjam. Como exemplo, pessoal, eu quero deixar a linda história que está na Bíblia. É a história de Jó. Leiam Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 42. Eu espero que todos leiam para entender a história que a Nádia contou lá em cima. Nádia, minha querida, falando em você, você pode, por favor, dar continuidade ao nosso evangelho? Com certeza, Irandir. Continuando aqui o evangelho, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa as consolações desde que vos falte coragem. No meu entendimento, é muito importante ter coragem de enfrentar as provações que a vida nos dá. Aprender e evoluir espiritualmente com a resignação. Numa situação em que alguém enfrenta uma grande perda ou decepção,
e, em vez de se entregar ao desânimo, busca forças para enfrentar a situação de forma positiva. A pessoa tem que entender as lições por trás das dificuldades, pois nos fortalecem espiritualmente e encontramos consolo e entendimento nas situações difíceis pelas quais passamos. Adquirimos capacidade de enfrentar desafios com coragem e fé. Assim, com coragem e fé, é possível ter um crescimento espiritual e superação pessoal. Eu tenho um exemplo. Os pais de Ives, Masataka e Yolanda Keiko, uma família bem-sucedida, donos de 14 lojas, estavam no auge do trabalho, quando uma grande tragédia, em 29 de agosto de 1997, tirou a vida do seu filho. O assassino foi o guarda-costa do seu filho, que o enterrou debaixo do seu berço e negociou durante 11 dias seu sequestro. E quando seu pai descobriu seu filho morto debaixo do berço, foi acometido de ódio, mágoa e sofrimento. E nesse misto de sentimento, ele iniciou um movimento de paz e justiça pelo Ives Sota. Mobilizou o Brasil todo para mudar o Código Penal, endurecer as leis para crimes hediondos, seguiram correndo assinaturas, juntando mais vítimas de violência, de mães que perderam seus filhos. Aí eles foram aprender a parte espiritual, porque não existe dor maior para um pai e uma mãe do que perder um filho. E começaram a desenvolver a fundação, e foi crescendo. Aí criaram Mães Sábias na Terra, Filhos Felizes no Céu. Eles tiravam o ódio das mães, que caracterizavam vingança, e faziam treinamento de oração e perdão. Os pais do Ives Sota foram até a prisão e perdoaram seus algozes. Um ato de resignação e amor. Eu acho muito emocionante essa história, eu acho maravilhosa, gente. Eles aprenderam a substituir a dor através da compreensão de que a vida continua. Nada acontece por acaso, que Deus está no controle de tudo e que o sofrimento da dor de hoje é a cura da falta de ontem. Aprenderam a sofrer bem e começaram então a ajudar muitos pais, irmãos e amigos que passaram pelo processo angustiante da dor. Com isso, eles aliviam a dor de quem partiu e dão início ao processo de reparação daquele que praticou o ato criminoso. Quantos benefícios conseguimos espalhar, passando bem pelos nossos momentos de dor. Vamos estudar o evangelho que Jesus viveu na terra e aprendemos a suportar com equilíbrio os momentos mais difíceis da nossa vida. Ondina, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Vai ser um prazer, Nádia. Primeiro eu queria só comentar que no texto de harmonização me lembrei da pandemia, que eu me mudei para cá, né? Tinha um outdoor quando eu saía para trabalhar escrito assim: dias melhores virão. E, gente, acreditem, foi uma mensagem que me ajudou muito. Tinha dia que eu já saía procurando o outdoor só para ler essa mensagem. Irandi, na hora que você leu a sua última frase também, quando você falou de Jó, eu converso muito com uma amiga que é católica, para contar o que eu estou estudando para o Evangelho. E ela me falou essa semana: estude Jó, você vai ficar impressionada. Eu sou apaixonada com a história de Jó. Ele perdeu tudo, mas como ele foi resignado. Então eu achei isso, né, fantástico. Mas vamos à leitura. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Queridos irmãos, quantas aflições temos vivido neste mundo de provas e expiações? Quantas vezes nos agarramos em nossas preces, suplicando forças a Deus, nosso Pai, que é tão justo e bom, que sempre nos ampara e nos oferece todas as condições necessárias para superarmos cada momento de dificuldade que nós passamos. Acontece que nem sempre estamos abertos para ouvir, ver ou sentir Deus, não é mesmo? Nem sempre oramos com a fé verdadeira, tendo a certeza de que seremos ouvidos e atendidos.
Irmãos, esta lição é uma das mais belas do Evangelho. Saber sofrer não é gostar de sofrer, é entender que o sofrimento nos ensina, nos educa e nos edifica a alma. Compreender o sofrimento é saber que fomos responsáveis por ele e que, portanto, precisamos ser resignados. Mas Deus, que é Pai de amor, nos enviou Jesus para nos ensinar como podemos suportar essas aflições. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26 e 28 a 30. Este é o caminho a seguir. Jesus, ele é o caminho, o exemplo a ser seguido. Pense em uma mãe, como disse a Nádia, uma mãe que entrega seu filho para Deus. Seja ele de que idade for, pois para uma mãe, seu filho jamais deveria ir antes dela. Imaginem a dor e o sofrimento. A tristeza, gente, parece não ter fim, mas alguns suportam melhor do que outros, não é verdade? Como é possível? Não é porque uma mãe gosta mais do filho do que a outra, mas sim porque uma compreende melhor o motivo da partida precoce e sabe que ela é temporária e que em outro momento poderá estar junto ao seu filho novamente. Entende que precisa passar por esta aflição para crescer, amadurecer e aprender mais sobre o amor. Irmãos, estudar a doutrina espírita é uma forma de aprender o caminho do bem sofrer. Meire, amiga, pode dar continuidade à leitura do Evangelho? Boa noite, Ondina. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma sessão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Esse parágrafo do Evangelho nos traz uma reflexão sobre as recompensas mediante as aflições e cada obstáculo percorrido em nossa trajetória em vida. Não importa o tamanho dos problemas que estamos enfrentando, e sim se iremos saber enfrentar, colocando Deus à frente e lidando com bastante sabedoria. Quando falamos em batalha, sempre nos remete a esforços e a superações. Como um militar que almeja uma promoção não fica satisfeito com o repouso na retaguarda. Para chegar à promoção, teve que combater muitas batalhas. Neste mundo, temos que estar em sintonia com o bem, com a nossa fé, acreditando que Deus é a nossa força. Nos deu todas as armas para que possamos enfrentar as dificuldades com a certeza de que vamos vencer a luta contra nossas tendências negativas e melhorarmos a nossa posição como espíritos imortais. Toda batalha vem nos trazendo o amadurecimento, que surge com o aprendizado das etapas vividas. Portanto, para vivermos bem, temos que saber sofrer, ou seja, não ter medo da vida, enfrentá-la com destemor, como o soldado no campo de batalha. Sabe que pode vencer e luta com coragem e fé. Só assim irá receber o prêmio merecido. Ana, você pode dar continuidade ao nosso Evangelho? Dando continuidade ao Evangelho, alegrai-vos quando Deus vos enviar uma luta. Não consiste em estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que um combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nos tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte.
Pessoal, esse evangelho está sendo, assim, bem forte para mim, né? Porque eu acho que é uma das minhas missões aqui, a resignação. Porque batalhas nunca faltaram na minha família. Ou para mim, como também não falta para ninguém. Mas toda sorte de episódios aconteceram na minha família, meus parentes mais próximos. Desde roubos, erro médico, erro da justiça, doenças graves, muita dor ao perder ente querido. E eu me perguntava, qual o sentido disso? Sempre fui muito observadora desde pequena e via que as mulheres da minha família foram muito fortes, rígidas, passando, sabe, por perdas absurdas e assim não demonstravam estar abaladas. Sempre, né, não via choro, não via desespero. Aí uma vez perguntei para minha bisavó, uma delas, que tinha perdido a fazenda, a casa, a fortuna que tinha em dinheiro, joias. Seu genro, da única filha, havia perdido tudo em jogo de cartas e aquelas rinhas de galo, que na época era moda. E naquela época, essas dívidas não iam para o SPC, né? As dívidas eram cobradas na faca ou na bala. Ainda tinha isso. Ela deu a fazenda de porteira fechada, gente. Aí ela tinha um pouquinho de joia, que ela tinha conseguido separar, e aí ela pediu para um compadre dela que comprasse uma casinha para eles em São Paulo, que era o que sobraria para eles viverem. Em resumo, esse compadre nunca mais foi visto. Aí, me vendo numa situação dessa, né, eu acredito que eu teria enlouquecido, né? Seria uma pessoa, no mínimo, amargurada, ou até, sabe, pessoa bem má. Aí eu dizia, Bisa, a senhora tá sempre sorrindo, porque ela vivia sorrindo, gente, e agradecendo a Deus. Como que a senhora faz isso? Como a senhora, né, está assim? Aí ela sorrindo naquela simplicidade dela, que ela se vestia toda de preto, sempre um paninho na cabeça. Ela, filha, não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. A vida é assim, uma sucessão de experiências. Temos que enxergar como um todo. Fui rica, fui pobre, mas fui feliz. Tudo isso que Deus me mandou foi para me testar e eu saí aqui mais firme, mais humana. A resignação dela quanto às provas da vida me impressionaram e marcou assim o resto da minha vida. Eu fui até procurar a história das outras. E é isso que Deus nos fala, que não precisamos sofrer com a situação. Quando chegamos a esse nível de compreensão, tudo é passageiro. É sobre isso que Deus nos fala, que não precisamos sofrer com a situação. Quando chegarmos nesse nível de compreensão, de que tudo é passageiro, fica mais fácil, mais simples, e não deixar que o nosso espírito se magoe, não mude a nossa essência, sabe? Que sejamos bons, mesmo sobre as provas da vida. Porque nada mais é que isso, provas. Podemos passar bem durante o processo, acreditando em Deus, pedindo apoio com as preces e com a ajuda dos amigos, porque na vergonha, viu, gente, pedir ajuda. E ainda tem uma outra lição. O fardo é proporcional às forças. Deus nunca dá um fardo maior do que você pode carregar. Isso eu sempre escutei, mas agora eu entendo. Mas você não precisa estar sozinho nisso. A prece é a sua aliada, é seu conforto. E nunca tenha medo de pedir ajuda, viu, gente? Deus escuta a gente, sempre. Me emocionei, desculpem. Irandi, você pode dar continuidade ao nosso evangelho? Irandi, eu posso falar uma coisa que me veio na minha cabeça agora, que diante desse evangelho, eu lembrei dos atletas paralímpicos, quanta resignação, que, né, tanta força, tanta coragem, passar por cima de tudo, e ter aquele momento, né, de felicidade, você vê eles, é muito emocionante, casos ali que você fala, meu Deus, eu acho que eu não conseguiria, mas eles estão lá, representando seus países, felizes, orgulhosos. E eu acho que a gente devia dar mais valor aos atletas paralímpicos. Muito bem, Nádia, é isso aí. Continuando a leitura do último parágrafo do nosso evangelho de hoje, diz assim, bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Este é um grande fechamento de tudo que nós já dissemos até agora, né? Mas eu me recordo de uma explicação que bem-aventurados aflitos são felizes, né? Mas como ser feliz diante de tanto sofrimento, de tanta dor?
Mas nós precisamos nos lembrar que, como a Ana Maris disse, as provas não são superiores às nossas forças. Então, nós estamos aqui passando pelas dificuldades porque nós temos capacidade de, neste momento, enfrentar as situações que se nos apresentam. Vejam que nós fomos, nesse momento, escolhidos para vir passar por essa situação. Mas lembrando também que nós pedimos isso. E nesse momento, então vamos lá, passar por essa situação ali dentro do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, tudo que nos acontece, nós devemos buscar compreender isso. E nós pedimos para provar que nós teríamos condições de passar por isso. E se apresentam as provas, se apresentam as dores. E aí nós temos que ter o que o texto nos diz, perseverança, sermos submissos à vontade de Deus. Porque assim fazendo, nós realmente vamos ter uma alegria muito grande. Aqui na Terra, talvez não. Mas ao partirmos desse mundo para o outro e tivermos cumprido nossa missão aqui, nós vamos estar muito felizes, estarmos muito bem. A grande importância desse evangelho é nós percebermos que aqui é o momento de semearmos para colhermos lá na espiritualidade. É o passar pelas nossas dificuldades, sejam elas quais forem, e observarmos que tem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores e que nós podemos, então, fazer o que a moça lá da leitura inicial fez. A partir do momento em que ela leu o bilhetinho, ela percebeu a importância de estar próxima a Deus. O que ela fez? Ela mergulhou numa prece. E a partir daí, começou a desempenhar as suas tarefas do dia. Quando nós estamos com muita dor, com muita necessidade, olhemos para o lado e vamos ver que tem pessoas necessitando de nós, com dores muito maiores. Então, Deus usa o homem para socorrer o homem. E assim, nós vamos seguindo, e com certeza, nós vamos estar embutido, né, dentro desse dizer, bem-aventurados aflitos. Nós seremos bem-aventurados, seremos felizes. Essa felicidade pode começar agora, aqui, porque quando nós ajudamos o nosso próximo, nós guardamos a nossa dor e vamos tratar da dor. E, nesse processo, somos tratados por Deus, nosso Pai. Na leitura de harmonização também. Ela começou a fazer os trabalhos, desempenhou as suas funções e quando olhou, ela teve, nossa, cadê a minha dor? Até o dia melhorou, tudo ficou bom. Então, todas as vezes em que formos reclamar, vamos nos lembrar de Jó. Leiam, porque é muito importante. Ele passou por situações bastante delicadas, assim como a bisavó da Ana Maris passou também. E são exemplos muito fortes para que nós possamos gravar. Nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a trabalhar com as nossas dificuldades para sermos melhores, para crescermos e voltarmos para nossa vida verdadeira, o plano espiritual, de uma forma mais tranquila. Lembrando que nós passamos pelas essas dificuldades de hoje, mas estaremos muito felizes no amanhã. Ana Maris, você pode dar sequência do Evangelho, por favor? Lógico, meu amigo. Com certeza foram exemplos, muito bons que tivemos hoje. Bem, meus irmãos, chegando ao final de nosso Evangelho, eu peço à nossa irmã Dina que faça a prece final e a fluidificação das águas. Por favor, Dina. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, e Jesus, que é nosso modelo e guia, por esse aprendizado, por esse estudo maravilhoso que nos ensina como aprender a viver as aflições da nossa vida aqui na Terra. Que a espiritualidade amiga possa fluidificar as nossas águas para que possamos ter o remédio necessário para o nosso corpo, para a nossa alma.
Gostaria muito que tenhamos uma semana maravilhosa, cheia de paz e de harmonia. Queridos amigos, fiquem conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa fica gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas. Fiquem com Deus.